Primeira aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ver um assunto extremamente importante, que é a prostituição, né? Era um assunto que estava ocorrendo na igreja e que Paulo vai tratar aqui hoje. É um assunto que é oportuno, né? E que é muito comum nos dias de hoje. Acerca desse tema, né? Principalmente no meio dos jovens. Os jovens cometem a prostituição e nem percebem muitas vezes. Por quê? Quando nós falamos de prostituição, as pessoas acham que prostituição é aquela pessoa que faz sexo por dinheiro, não é? Não é isso que nos vem à mente? Prostituição é aquela pessoa que faz sexo por dinheiro, mas na verdade não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que prostituição é qualquer forma de satisfazer a tensão sexual fora do casamento. Qualquer ato que a pessoa vai de satisfazer a tensão sexual fora do casamento é prostituição. Logo, o sexo fora do casamento é prostituição, a masturbação é prostituição, a pornografia é prostituição. Então, todas as formas que há de satisfazer a tensão sexual fora do casamento é prostituição. Só há uma maneira de um homem ou uma mulher ter relação sexual, que é dentro do casamento. Paulo vai começar a tratar desse assunto de sexualidade daqui para frente. Nós vemos aqui no capítulo 6, ele vai tratar no capítulo 7. Então nós já vamos acostumar com essa linguagem, né? A partir aqui do capítulo 6. É uma linguagem que as pessoas evitam muito de falar, porque é uma linguagem que deixa muitas vezes as pessoas constrangidas, mas quando é que na verdade é um ensinamento bíblico que as pessoas precisam saber. Então Paulo vai tratar de um caso de prostituição, de impureza que estava acontecendo na igreja. E nós vamos usar esse exemplo que a igreja estava passando para que nós possamos também saber qual que é a vontade de Deus nessa área e como nós devemos nos portar nessa situação. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 12. Paulo começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto esses como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugei da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aí vamos orar, para que o Senhor nos ilumine. Senhor, mais uma vez nós viemos a Ti, ó Deus, em busca de iluminação, de compreensão, de entendimento, de maneira que o Senhor nos use, Senhor, para que nós possamos ouvir e compreender e também explicar a Sua palavra. Essa noite eu te suplico, ó Deus, que o Senhor derrame o seu Espírito para que todos aqueles que estão ouvindo, tanto aqui presente quanto pela internet, que estão ouvindo, que ouvirão ou que vão ouvir a Sua palavra, que todos possam entender qual que é a Sua vontade, Senhor, para que não continue no pecado e sejas condenado por ele. Nos ajude, Senhor, eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus, me use, ó Deus, para que eu possa anunciar a Sua palavra com intrepidez, com sabedoria, com entendimento, Senhor, de maneira que todos possam crer, que todos venham crer, entender, Senhor, qual que é a Sua vontade para as nossas vidas e que Cristo seja exaltado, o Seu nome seja exaltado e a Sua obra seja engrandecida no nosso meio, para honra e para a glória do Seu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus que eu te suplico. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos em 1 Coríntios. Nós viemos tratando assunto após assunto. Nós vimos a primeira divisão na igreja, que Paulo leva 4 capítulos para
tratar desse assunto. Depois nós vemos um caso de incesto, né, um caso de impureza tal que nem nos gentios, no meio dos gentios havia e estava acontecendo na igreja. A igreja estava tão ensubebecida que virava as costas para aquilo. Nós vemos também o caso de litígio, irmão demanda contra irmão, e hoje nós vemos o caso de imoralidade sexual na igreja, de prostituição. Como eu disse, né, prostituição não é aquela pessoa, necessariamente aquela pessoa que faz sexo por dinheiro. Prostituição é toda forma de satisfazer a tensão sexual fora do matrimônio. Fora do matrimônio. Então, todo aquele, né, o que nós mais vemos hoje, todo aquele que tem um namorado ou uma namorada e tem relação sexual com esse é prostituto, de acordo com o princípio bíblico. Está cometendo a prostituição e vive como se nada fosse, como se tudo fosse normal. O que mais nós vemos aqui são pessoas que não são casadas e que moram juntos, estão cometendo a prostituição. Masturbação é prostituição, pornografia, né? A Bíblia diz também ser prostituição de qualquer forma. Então é bom nós aprendermos com o exemplo da igreja para que nós não venhamos cair nesse pecado. Só há uma forma da pessoa ter relação sexual, que é dentro do casamento. Nós vemos na sexta-feira passada, né, o caso de litígio na igreja, que era um caso de contenda, que era um caso de que um irmão estava tendo problema contra outro irmão, estava levando ele diante de tribunais, e tribunais ímpios. E Paulo fica indignado com isso porque a igreja foi colocada por Deus como juíza para julgar e eles estavam se submetendo ao juízo do mundo. Enquanto que a igreja seria juíza tanto do mundo quanto dos anjos, eles estavam se submetendo ao juízo do mundo. E estava dando um péssimo testemunho com isso. Nessa segunda metade do capítulo 6, Paulo ele vai falar aí da imoralidade sexual, que também era um problema na igreja dos Coríntios. A imoralidade sexual era um problema muito grande na igreja dos Coríntios. Os coríntios, eles estavam abusando da liberdade que eles tinham em Cristo. Nós sabemos que nós temos uma certa liberdade em Cristo, como Paulo diz no verso 12, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Os coríntios, eles estavam usando dessa liberdade que eles tinham para praticar a imoralidade sexual, para praticar a prostituição. Os coríntios, eles estavam considerando o sexo como, comparando o sexo com o estômago e os alimentos. Eles estavam tratando o sexo de forma banal, como algo que não tinha nenhuma relevância, estava praticando sem qualquer desembargo de consciência, sem qualquer remorso, sem qualquer receio. Eles consideravam o sexo para o corpo assim como os alimentos eram para o estômago. Eles pensavam, esse é o contexto, eles diziam assim: da mesma maneira que o nosso estômago tem necessidade de comida e nós temos que satisfazer a nossa necessidade por comida, nós devemos comer qualquer coisa, o nosso corpo também tem necessidade de sexo e nós vamos satisfazer essa necessidade de qualquer maneira, sem qualquer receio, de qualquer forma. E eles estavam cometendo ali o pecado da prostituição, da imoralidade sexual. E para piorar, os coríntios, com essa sede de satisfazer os desejos sexuais, eles estavam praticando a prostituição cultural. Na época dos coríntios, que nós estamos vendo aqui na carta, havia as prostitutas cultuais. Essas prostitutas cultuais, elas ficavam no templo de deuses, com D minúsculo, né? Deuses pagãos, deuses que não são deuses verdadeiros, ou deusas, que também não são deusas, né? Mas havia naquelas cidades templo onde que ficavam as prostitutas cultuais ali. E o culto girava em torno dessa prostituição cultural, onde que os homens da cidade ia naqueles templos, né, que eram templos pagãos, ter relação com essas mulheres, e aquela relação ali era um culto para aquele Deus, para que aquele Deus abençoasse a fertilidade, para que houvesse uma boa colheita, para que os animais fossem férteis. Então, os cristãos de Corinto, eles estavam indo nesses templos ter relações com essas prostitutas cultuais.
eles estavam tratando, né, o sexo como o alimento. É por isso que Paulo diz aí, ó, no verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo, eu tenho muita liberdade em Cristo. Nós que somos cristãos, que fomos salvos, regenerados, nós temos muita liberdade, nós podemos fazer muitas coisas em Cristo, mas ele diz: tem muitas coisas que não convém a um cristão fazer. Nós temos muita liberdade em Cristo, mas tem muitas coisas que não convém. Por exemplo, um crente no boteco bebendo, né? Isso aí é lícito, não tem problema, mas não convém. É algo que é algo que é lícito, né? Que nós não tira a salvação se nós formos, por assim dizer, mas é algo que não convém. É algo que não convém. Então, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Ele diz no verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos liberdade para fazer muitas coisas, mas nós não podemos deixar nos dominar por nenhuma delas. Aí ele vai tratar agora no verso 13 a diferença entre o estômago e os alimentos e o corpo e a prostituição. Os coríntios estavam comparando, né, o sexo e o corpo com os alimentos e o estômago. Da mesma maneira que o nosso corpo, é natural que o nosso corpo queira alimento e nós devemos satisfazer esse desejo por alimento, é algo biológico que nós precisamos. O nosso corpo também tem a necessidade de sexo e nós precisamos satisfazer essa necessidade. E Paulo vai dizer, no verso 13: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Aí ele diz: mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. O estômago e os alimentos serão destruídos, mas o corpo não será destruído. Porque ele diz, verso 13: porque o corpo não é para a impureza. E a impureza aqui é a impureza sexual. Está relacionada ao sexo. Qualquer forma de satisfazer o desejo sexual fora do casamento. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Então, os alimentos e o estômago serão destruídos, né? Não terão necessidade, mas o corpo não. O corpo é do Senhor. O corpo não é para a impureza, o corpo não é para a prostituição, o corpo não é para viver uma vida que é contrária à vontade de Deus. O nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, como nós vemos aí no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós vemos que Davi queria construir um lugar para que Deus habitasse. E Deus diz para Davi: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. O céu do céu não pode me conter, eu vou habitar num templo, numa casa, num local feito por mãos humanas. Mas aqui nós vemos que Deus não habita em casas feitas por mão, mas Ele habita no templo que é o nosso corpo. O Espírito Santo, o nosso corpo é a morada de Deus, o nosso corpo é a morada de Cristo. Por isso, o nosso corpo é para Cristo e não para a prostituição. O nosso corpo é para Cristo e não para a fornicação, e não para o adultério. É isso que Paulo ele vai nos dizer. O nosso primeiro ponto aí, a liberdade que nós temos, nós devemos saber tratar. E o segundo ponto aí é que o nosso corpo ele é para o Senhor, não é para a impureza. Porque os alimentos de estômago serão destruídos, mas o nosso corpo não, porque o nosso corpo é eterno. Cristo, ele ressuscitou, o Senhor Jesus, ele também nos ressuscitará no último dia. O nosso corpo não é para impureza. O terceiro ponto que nós vemos aqui é o porquê que a prostituição, é o porquê da prostituição ser um pecado abominável para Deus. Um dos piores pecados, as pessoas ficam procurando, né? Fica classificando os pecados, esse aqui é pouco, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é ruim. Um dos piores pecados que a Bíblia fala é a prostituição. Um dos piores pecados que a Bíblia classifica é a prostituição. As pessoas acham que o assassinato é ruim. A prostituição é pior do que um assassinato. Prostituição, como eu estou falando, é qualquer ato sexual fora do matrimônio, qualquer forma de satisfazer a tensão sexual
fora do casamento. Isso é prostituição. A palavra grega porneia. Jesus só usa essa palavra em todo o Novo Testamento para se referir a qualquer forma de relação sexual ilícita. Qualquer ato de relação sexual ilícita é porneia. Jesus usa essa palavra no Novo Testamento. Então a prostituição é um dos piores pecados que existe. Por quê? Está aí no verso 15, do verso 15 ao verso 17. Porque a prostituição, quem pratica a prostituição, peca contra o corpo de Cristo. Diz aí, no verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, o nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo é de Cristo. Nós fomos unidos com Cristo. Pela conversão, pelo arrependimento, pelo batismo. Nós e Cristo somos um só corpo. Né? A figura aqui do casamento, nós somos a noiva de Cristo, somos casados com Cristo, somos um só corpo com Cristo. Aí Paulo diz, como que nós, sendo um só corpo com Cristo, pegamos esse nosso corpo, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes. A meretriz é a mulher que vende o corpo por dinheiro, né? A mulher que se prostitui, no palavreado que as pessoas entendem como sendo prostituição. Na verdade, a prostituta, é a meretriz, aquela que aceita paga. Prostituta são todos aqueles que satisfaz a tensão sexual fora do matrimônio. Agora, a meretriz é aquela que recebe paga. Então ele diz, porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz. Isso aqui já, só o dizer, né, já é uma blasfêmia. Como que nós poderíamos tomar os membros de Cristo e fazer membros de uma prostituta ou de um prostituto? Né? Como? Aí ele diz, absolutamente não. Isso aí é algo incontestável, isso aí é algo que o cristão não deve nem pensar. E os coríntios, eles estavam não apenas pensando, mas praticando, porque eles iam nos templos das prostitutas cultuais e ali eles tinham relações com essas prostitutas. Ou seja, eles que eram cristãos estavam pegando os membros de Cristo e os tornando membros de meretrizes. Então ele continua. Verso 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ou seja, o homem que se une à prostituta, ele forma um só corpo. Ele vai citar Gênesis 2:24, que é o mandamento acerca do casamento, dizendo que a união no sexo só é permitida dentro do casamento. Ele diz, porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós vemos aí que a prostituição ela não deve nem ser pensada, né? O ato de relações ilícitas, ela não deve nem ser pensada no meio cristão, porque é uma abominação para o Senhor. É uma abominação para o Senhor. Nós somos corpo de Cristo. Nós fomos unidos com Cristo. Nós somos morada do Espírito Santo. Como nós pegaríamos o corpo de Cristo e uniria em pecado com uma pessoa, praticaremos a prostituição com a pessoa, né? Daí tem aquela desculpa, mas é por amor, né? Eu amo aquela pessoa e vou ter relação com ela sem ser casado. Será que será que o amor compensa, né, o pecado? Será que o amor de uma pessoa compensa o pecado? Eu já vi tantos pregadores dizendo que não tem problema, né? Que se uma pessoa ama a outra, não tem nada a ver ela ter relação sexual com ela sem ser casado. E a Bíblia fala que é prostituição. A pessoa que tem relação com outra, sem ser casada com essa pessoa, ela está se prostituindo. Aí olha para aquela mulher que recebe paga e chega a virar o rosto, é a prostituta ali, ó. A prostituta recebe paga, olha com maus olhos. Se bem que hoje em dia, né, ninguém está olhando com maus olhos, né? Porque o pecado se tornou tão comum, né, que quem olha com maus olhos para a prostituta, para aquela que recebe paga, é que é a pessoa que é mal. Né? Quem prega contra a prostituição é que é mal. Quem prega contra o aborto é que é mal. Quem prega contra a homossexualidade, que não é aceitável, que Deus não aceita, é que é mal. Agora, quem prega a verdade, né? Quem prega essa mentira, que não tem problema, que Deus aceita tudo, é que é aceito pelas pessoas. Então, a prostituição ela é um dos piores pecados. E nós devemos tomar cuidado muito com isso, principalmente os jovens, né, que estão entrando nessa fase
e que o mundo ele está tão apto, né? Ele está tão preparado para convencer o jovem de que não tem nenhum problema, que o jovem pode até ser tentado, né? Por amor, né? Porque diz que é por amor, a cometer a prostituição. Não existe isso. Não existe isso. O sexo ele só é permitido dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. E se não tiver no casamento também é pecado. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia nos diz. Então, Paulo ele deixa claro para os coríntios que eles não poderiam continuar nessa prática. E também é um exemplo claro para nós. É uma lição clara para nós. Nós não podemos continuar nessa prática. Nós devemos dizer adeus à prostituição, à pornografia. Né? Nós devemos nunca nem cogitar a ideia de ter relação fora do casamento. Nunca devemos cogitar a ideia de trair a esposa, de trair o marido. Né? De jogar fora a pornografia, a masturbação, qualquer coisa relacionada à impureza. Impureza é tudo isso. Impureza é tudo que tem relação com a sexualidade fora dos parâmetros bíblicos. Fora dos parâmetros bíblicos. Deus instituiu uma forma da sexualidade ser posta em vigor. E se não for por esses parâmetros, é pecado. É pecado, é considerado como prostituição. A pessoa acha, né, que está tudo bem, mas quando é que na verdade ela viveu a vida inteira na prostituição. Hoje em dia, quando nós falamos que a pessoa deve casar, que ela não pode morar junto com outra sem ser casado, elas querem apedrejar. Por quê? Porque todo mundo mora junto, ninguém leva a sério a palavra de Deus, ninguém se importa com a palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos qual que é a vontade de Deus. Nós sabemos que o homem e a mulher, eles devem deixar pai e mãe, como diz, né, as escrituras no verso 16, porque como se diz, serão os dois uma só carne, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E aconteceu o casamento. Esse é o casamento de Deus. Só é permitido a relação sexual dentro do casamento. Nós precisamos gravar isso, nós precisamos entender isso, principalmente nesse século, que é um dos piores séculos, né, que nós vivemos. O século onde que a imoralidade, a impureza sexual é moda. É moda. O bonito é ir para a festa e ter relação com o máximo de pessoas que puder. O bonito é ter relação sem qualquer compromisso. O bonito é ficar, é pegar. Eu nem sei quais são os termos que as pessoas usam, mas são esses termos que eu me veio à mente agora. E tudo isso é prostituição. Tudo isso é um pecado contra o corpo de Cristo. Como nós podemos pegar o corpo de Cristo e os tornar esse corpo em prostituição, se prostituir, né, com o corpo de Cristo, com a morada do Espírito Santo. Todo aquele que vai contra os parâmetros bíblicos para a sexualidade, ele está se prostituindo com o corpo de Cristo. Do verso 18 em diante, Paulo ele dá dois conselhos. O primeiro conselho está no verso 18, que é fugir da impureza. Ele dá dois conselhos e três razões para que nós para que os cristãos fujam da impureza. O primeiro conselho que ele dá é fugir da impureza. O cristão ele deve fugir da impureza sexual. Impureza sexual é toda forma de relação sexual ilícita. Qualquer forma de relação sexual ilícita é impureza, comete a impureza. É impureza no que se refere à sexualidade. Ele dá esse conselho, fuja da impureza, os cristãos devem fugir disso. Fuja da fornicação, fuja da pornografia, fuja da masturbação, fuja dos conteúdos eróticos, fuja de toda a parafernália que tem relação à impureza sexual. Fuja de tudo. Fuja de figuras, fuja de revistas, fuja de qualquer coisa que incita a impureza sexual. Aí ele vai dar três razões pela qual nós devemos fugir da impureza. A primeira razão é porque quem comete a impureza, a imoralidade, a prostituição, peca contra o próprio corpo. Ele diz, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Qualquer outro pecado é fora do corpo, quando a pessoa comete. Mas aquela pessoa que pratica a imoralidade, ela está pecando contra o seu próprio corpo, contra o corpo de Cristo, contra a morada do Espírito Santo. Essa é a primeira razão. Quem comete a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Segunda razão pela qual nós devemos fugir da impureza está no verso 19. É que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos fugir da imoralidade. Diz aí, acaso não sabeis que os vossos corpos é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo diz que o nosso corpo, que o seu corpo que creu, é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, que não é seu, que não é meu. O nosso corpo não pertence a nós. Por quê? Porque é a morada do Espírito Santo. Nós devemos manter o nosso corpo limpo para que o Espírito Santo possa habitar nele. E a terceira razão pela qual devemos fugir da impureza está no verso 20. Ele diz, porque fostes comprado por preço. Essa é a terceira razão que nós não podemos praticar a imoralidade sexual, porque nós fomos comprados. Se nós fomos comprados, nós temos um Senhor. A nossa vida não pertence mais a nós. Eu não devo fazer o que eu quero com a minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha vida. Eu devo fazer o que o meu Senhor quer. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, como os coríntios estavam achando ter. Eles estavam achando que eles poderiam fazer tudo, inclusive ir contra a vontade do seu próprio Senhor. Nós temos liberdade para fazer muita coisa em Cristo, mas nós não podemos ir contra a sua própria vontade. Por quê? Porque nós fomos comprados. Em que momento que nós fomos comprados? Vocês querem saber que momento que nós fomos comprados? A Bíblia diz que todos nós já nascemos condenados para o fogo do inferno. Todo ser humano já nasce condenado para o fogo do inferno. Aí o que acontece? Deus vai e tem misericórdia de algumas pessoas. Ele vai e resgata aquelas pessoas. E ele mata o filho dele na cruz para pagar pelos pecados daquelas pessoas. E pelo sacrifício do filho, ele nos compra. Ele nos compra do vil procedimento que nós vivemos. Ele nos resgata do fogo eterno. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós somos comprados por Ele. Nós podemos viver de duas maneiras. Nós podemos viver debaixo do jugo de um Senhor que nos deixa fazer o que nós queremos e que nos manda para o inferno, ou nós podemos viver debaixo do jugo de Cristo, que nos salva e que nos dá a vida eterna. Toda aquela pessoa que rejeita a Cristo, ele serve o pecado. Ele serve o pecado. Nós vemos em Romanos, quando nós estudamos Romanos, nós vemos que o pecado era como rei. E todos aqueles que estavam sujeitos, faziam a vontade do pecado, eram seus servos. Então o pecado ele reina sobre as pessoas e ainda manda essas pessoas para o inferno. Enquanto que Cristo ele nos salvou, ele nos comprou para que nós pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos viver para Ele. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a paga por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então essa é a terceira razão pela qual nós devemos fugir da impureza, fugir da prostituição, fugir da imoralidade, porque nós fomos comprados. Primeiro, porque quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Segundo, porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. E terceiro, porque nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Se Cristo não tivesse morrido por nós, nós estaríamos perdidos. E o segundo conselho que Paulo vai dar à igreja está no final do verso 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Depois de fugir da impureza, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. O que é glorificar a Deus no nosso corpo? É viver para Deus. É viver uma vida santa e reta. É fugir da impureza, é fugir da imoralidade, é fugir da prostituição. É viver uma vida de santidade. É isso que é viver para a glória, é isso que é glorificar a Deus no nosso corpo. É viver uma vida longe de tudo isso, é dizer não para tudo isso e nós estamos glorificando a Deus no nosso corpo.
Como que eu glorifico a Deus no meu corpo? Quando eu digo não à prostituição, quando eu digo não à fornicação, quando eu digo não ao adultério, quando eu digo não à pornografia, quando eu digo não à sensualidade, quando eu digo não a esses pecados imorais. Como que eu não glorifico a Deus? Quando eu vivo nisso, quando eu aprovo isso, quando eu aceito isso na minha vida, eu estou não glorificando a Deus. Eu estou vivendo para o pecado e o pecado, consequentemente, me conduzirá à perdição. Me conduzirá à perdição. Esse é o destino final de todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ver algumas considerações rapidamente aqui. Primeiro, que nós temos muita liberdade em Cristo, mas porém muitas coisas não convêm. Nós temos muita liberdade em Cristo, Cristo nos salvou e Ele nos dá muita liberdade, como Paulo fala acerca dos alimentos. Nós temos a liberdade para comer qualquer tipo de alimento, mas nós não devemos fazer nada que venha contrariar o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo fala que se eu comer carne e escandalizar o irmão, nunca mais eu vou comer carne para que o irmão não escandalize e venha a pecar. Nós temos muita liberdade para fazer muitas coisas em Cristo, mas tem muitas coisas que não convêm. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu sou crente, eu devo viver como crente. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não podemos viver como ímpio, nós precisamos viver como crente, como cristãos que somos. Segundo, a prostituição, ou seja, a relação sexual ilícita, é um dos piores pecados, porque é um pecado contra o corpo de Cristo. Todos aqueles que praticam a prostituição estão pecando contra o próprio corpo de Cristo. E nós vemos que as pessoas viram os olhos para isso. Nós conhecemos tantas pessoas que moram juntas sem ser casadas, e muitas dessas pessoas ainda morrem, né? As pessoas falam, foi para o céu. Por quê? Porque era boazinha, né? Era boazinha. Nós nos enganamos. Paulo fala, não vos enganeis a vós mesmos. Né? Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Toda pessoa que vive na imoralidade, que pratica a prostituição, ela não herdará o reino dos céus. Por que nós vivemos como se eles tivessem herdado o reino do céu? Porque nós não vemos o que acontece depois da cova. Nós não vemos o que acontece depois do caixão. É por isso que nós achamos, mas nas Escrituras, a palavra de Deus nos diz o que acontece depois do caixão, para que nós não venhamos viver nessa vida ímpia e iremos ter o mesmo destino que eles. Então o pecado da fornicação, que é o sexo fora do casamento, a prostituição, a relação sexual ilícita, pornografia, a sensualidade, masturbação, tudo é um pecado e é um dos piores pecados, que é o pecado contra o próprio corpo de Cristo. É um pecado contra o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Terceiro ponto que nós vemos aqui é que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, então não é lícito nós vivemos em pecado. Como que o Espírito Santo, como que Deus pode habitar em um corpo sujo, um corpo pecaminoso, um corpo que é cheio de pecado, né? Que é cheio de malícia, de maldade, que vive no ódio, na raiva, que vive xingando, que vive brigando, que vive falando de vida dos outros, que vive mentindo? Como que o Espírito Santo habita num corpo desse? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo tem que ser limpo. Né? Nós não podemos colocar Deus para habitar no chiqueiro. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa conduta, muitas vezes mais parece com um chiqueiro do que com a morada do Espírito Santo. Falamos o que não devemos, xingamos, brigando, odiamos, não perdoamos, falando mal, mentimos. Isso é um chiqueiro, não é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, por isso nós precisamos manter o nosso corpo limpo. Nós precisamos manter o nosso corpo santo, nós precisamos o santificar. E quarto e último ponto é que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Nós devemos viver de maneira digna e reta, nós devemos viver em santidade, dizer não, fugir da impureza, fuja da prostituição, fuja da pornografia, fuja da sensualidade, fuja das paixões do coração, fuja dos desejos carnal, fuja, viva para Deus, glorifique a Deus no seu corpo. Enquanto você viver uma vida de ímpio, você não está glorificando a Deus. Viva para a glória de Deus, glorificando a Deus no seu corpo. Né? Quando você viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós estaremos glorificando a Deus no nosso corpo. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado. Vamos orar
e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos para ouvirmos a sua palavra. Louvado seja o seu nome, ó Deus, por nos dar a conhecer verdades tão solenes. Muito obrigado, ó Deus, por nos deixar viver no mesmo caminho dos ímpios. Muito obrigado, ó Deus, por não nos deixar viver achando que o errado é certo e que o certo é errado. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar, de podermos vivenciar a sua palavra, Senhor, o seu mandamento, os seus ensinamentos, Senhor, com todos os irmãos. Eu te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça